desta manhã é o enterro da igreja. O enterro da igreja. Eu disse, o tema desta manhã é o enterro da igreja. Eu tenho a honra de convidar o nosso pastor Luiz Camundongo. Enquanto ele se aproxima, será que você pode glorificar e dar salva de palma para Jesus? Aleluia, igreja. Estou a saudar a igreja. Shalom, igreja. Shalom, igreja. Não, alguém está me ouvindo? Shalom, igreja. Estou a te saudar, minha querida. Shalom, igreja. Quantos estão preparados para ouvir a palavra? Quantos estão preparados para ouvir a palavra? Diga glória a Deus. Aleluia. Não, quem disse amém mais alto, Deus lhe abençoa. Não, quem disse amém mais alto, Deus lhe abençoa. Está dizendo quem disse amém mais alto e Deus lhe abençoa. Salva de palma para Jesus. Eu vou fazer uma oração poderosa, muito forte. Deus do profeta Kaumba Camisa Golden, Deus desta igreja, Deus deste altar, peço permissão à tua bondade, ao teu Espírito, que me conduza neste momento. Não sou grande, não sou alguém para estar aqui, ó Pai. Toma o controle de tudo, Jesus. Que todo o meu ego se cala, seja removido dentro de mim. Toda expressão de vanglória, Pai, não permita que saia de mim desse altar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, esse homem, esta mulher que veio da sua casa, abandonou sua família, saiu do serviço para ouvir este momento da palavra. Não deixa que saia vazio. Não deixa que saia do jeito que entrou neste lugar. Eu invoco o Deus do profeta Kaumba, que enquanto eu estiver a ministrar, venha como uma coluna de fogo e traga soluções no povo desta igreja. Venha como uma coluna de fogo, traz a cura diante desta igreja. Toda pessoa que veio doente, toda pessoa que veio com alguma preocupação, enquanto a ministração da palavra for executada, o Espírito da verdade conduza-lhe em solução, traga a recompensa da sua vida, traga livramento do seu coração, traga livramento da sua casa, traga livramento da sua saúde. Toda pessoa que veio com a intenção de se matar, de se tirar a vida, enquanto ouvir essa palavra, meu Pai, meu Pai, meu Pai, lhe dê vida, 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 lhe dê vida. Todo espírito que tem bloqueado a vida desta igreja, que tem bloqueado a vida deste povo, todo o poder das trevas que tem influenciado negativamente a vida deste povo, a partir de hoje, pega fogo. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Pega fogo. Quando eu oro, tu falas em mim. Quando eu oro,
Quando eu oro, tu falas. Quando eu oro, tu responde, Pai. Quando eu oro, tu desce, meu Pai. Rabracasete. Ribacasalabrosete. Pega. Jesus. Ah, você pega. Hey, Jesus. Há uma unção neste lugar diferente. Há uma unção neste lugar diferente. Há uma unção neste lugar. Há uma unção neste lugar. Conecta-se com a sua unção. Conecta-se com esta unção. Conecta-te. Conecta-te. Para Deus. Para Deus, estou aqui. Fala comigo. Quando eu oro, tu falas a mim. Eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Jesus. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Deus, obrigado por tudo. Obrigado porque tu és bom, tu és maravilhoso. Obrigado porque deste-nos a oportunidade de estar aqui. Eu não saio daqui do mesmo jeito que eu entrei. Derrama uma luz no caminho deste povo. Que no momento que eu prego, Pai, venha curar, traga cura. Traga cura. Venha com uma unção profética sobre este momento. E que algo de diferente começa a surgir no coração dessa igreja. Obrigado. Mungu akukola. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, diga amém. Aplauda o Senhor com palma, meu querido. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Hoje Deus quer falar consigo sobre um ponto poderoso que muitas das vezes talvez você ignorou. Eu quero que me perceba, estou a falar assim tranquilamente para te levar a entender. Aleluia. Aleluia. No dia de hoje é um dia especial. Diga especial. Diga especial. E é uma honra para mim ministrar no dia de hoje, porque é o dia que a igreja nasce. Ou seja, é o dia do aniversário da nossa amada e querida igreja. Aleluia. É um dia marcante para a minha vida. É um dia muito forte para mim. Aleluia. E eu fico lisonjeado por fazer parte deste dia e trabalhar para este dia. Amém. Aleluia. Aleluia. E a mensagem que Deus colocou no meu espírito no dia de hoje, eu orei bastante à madrugada para que o Deus deste altar venha na sua vida e comunica-se consigo
e traga soluções das orações que você tem orado. Aleluia. Eu falei, Deus, que enquanto eu estiver a ministrar a tua palavra, por gentileza eu te peço que entre no meio do povo e faça alguma coisa diferente. Eu preciso a confirmação de que enquanto eu estiver a ministrar a tua palavra, tu estás lá. Eu pedi, Pai, não me deixe só naquele altar. Aleluia. E eu estou a interceder para que a presença do Espírito seja visível no dia de hoje, e especialmente no momento da palavra. Salva de palma para o nosso Jesus. Meu amado, antes de eu dizer o tema desta pregação, talvez o tema pode te escandalizar, mas não te preocupa, aleluia, porque também me escandalizou um pouquinho, não se preocupa. Queria convidá-lo a abrir a Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse, Revelação, Apocalipse capítulo 3. Já encontrou Apocalipse? Apocalipse capítulo 3. Já encontraram? Diga, pastor, já achei. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor. Não, amada igreja, eu disse, diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Vou repetir para você compreender bem. E ao anjo da igreja em Sardes, escreve isso e diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Deus está dizendo que conhece as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Conheço as tuas obras, que tens nome de que estás vivo, mas no fundo estás morto. Versículo 2 diz: sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei digna, perfeita as tuas obras diante de mim. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei perfeita, boa as tuas obras diante de mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu trago um tema, e que esse tema é aonde vamos nos basear enquanto o pastor Luís estiver a pregar. Aleluia. O tema desta manhã é o enterro da igreja. O enterro da igreja. Eu disse, o tema desta manhã é o enterro da igreja. Até a igreja compreender, eu não vou parar. Eu disse que o tema desta manhã é o enterro da igreja. O enterro da igreja.
O tema que eu trago nesta manhã é o enterro da igreja. O enterro da igreja. Conversa com o teu irmão, fala o enterro da igreja. Lhe fala o enterro da igreja. O enterro da igreja. Lhe fala aí uma coisa, estás preparado para enterrar a igreja? Lhe fala, estás preparado para o funeral da igreja? Fala, estás preparado para o enterro da igreja? O enterro da igreja, aleluia. Nós abrimos um livro que é o livro de Apocalipse. Quem fala para vocês é o irmão Luís U. Camundongo, o filho na fé do profeta Kaumba Kamiji Golden. Aleluia. Nós abrimos um texto bíblico que é Apocalipse. Queria pedir um especial favor, amada querida igreja, que enquanto estiver a pregar, sinta-se livre. Sinta-se livre, aleluia. Sinta-se livre à vontade. Por que eu estou a pedir isso? Porque esse é o melhor momento, ou seja, esse é o melhor lugar em que você deve sentir-se livre. Porque essa é a tua arena. Na tua arena você tem a liberdade. Porque é onde você conhece os becos, a entrada e saída. É aqui o teu campo de batalha. Aleluia. Queria dizer que fica-se livre. Não me deixa aqui a pregar sozinho. Aleluia. Vamos pregar junto. Vamos conversar diante desta manhã. Amém. Aleluia. Peço uma salva de palmas para o nosso Cristo Jesus. Salva de palmas para o nosso Jesus. O enterro da igreja. Abrimos em Apocalipse. Apocalipse é um livro profético. Aleluia. Na maioria das pessoas, a maioria dos povos, a maioria das gentes tem uma percepção muito errada sobre Apocalipse. O que está na mente de muitas gentes é que o livro de Apocalipse é um livro de guerra. É um livro que atormenta as pessoas. O que tem a ideia das pessoas é que Apocalipse é batalha e tudo mais. Aleluia. Mas o que eu quero te dizer é que Apocalipse não é nada disso. Apocalipse não significa destruição. Apocalipse significa bênção. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse fala das bênçãos futuras da igreja. O estado que a igreja andará nos tempos futuros, nos tempos passados e presentes. Aleluia. Apocalipse é a revelação do passado, do presente e do futuro. Aleluia. Aleluia. Apocalipse também, no livro que abrimos, capítulo 3, fala que havia 7 igrejas bíblicas, 7 igrejas escritas no livro de Apocalipse. E nestas 7 igrejas, Deus manda sobre uma igreja uma carta. Diga uma carta. Diga uma mensagem. Deus manda 7 cartas, 7 mensagens para 7 igrejas. Amém, né? E uma das igrejas que nós abrimos está escrita no livro, ou está no capítulo 3, que é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja que antigamente estava a passar por uma dificuldade grande. Estava num período de guerra, batalha. Aleluia. Aleluia. E as 7 mensagens que Cristo manda às 7 igrejas de Apocalipse são 7 mensagens que poderiam marcar na história da igreja. Essas 7 mensagens
veio para trazer referência que a igreja do passado, que a mensagem que a igreja, ou a mensagem que Cristo trouxe na igreja do passado, é a mesma mensagem que a igreja no dia de hoje está a viver. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus manda uma mensagem para a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha um problema grave, tinha um problema gravíssimo. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Aleluia. E isso começou a incomodar a presença do Espírito Santo. Essa era a necessidade em que Deus mandasse uma carta especificamente para a igreja de Éfeso. E a segunda igreja era a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja que sofria perseguição constante. Então Deus enviou uma carta para fortalecer a vida daquela igreja. E a terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, meu amado, era uma igreja que precisava de se arrepender. Era uma igreja que não se arrependiam. Faziam as coisas empiricamente. Faziam as coisas por fazer. Faziam as coisas por obrigação. Aleluia. A igreja não tinha arrependimento em tudo que ela fazia. Essa é a necessidade em que Deus enviasse uma carta especificamente para aquela amada querida igreja. Aleluia. E a igreja quarta é a igreja de Tiatira. A igreja tinha uma falsa profetisa. Esse problema de ser falso profeta, ter falso pastor, ter falsa profetisa, não é de hoje na igreja. Por isso que Deus, na carta de enviou uma carta para a igreja de Tiatira para combater as falsas profetisas, os falsos ensinos, as falsas doutrinas que pregoavam naquele lugar. Porque quando a cabeça está errada, todo o corpo vai andar errado. Eu não sei se alguém está compreendendo. Aleluia. E na quinta igreja era a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, meu querido, é uma igreja que tinha adormecido. Dormiu. Estava adormecida, morreu. Aleluia. Já não fazia o trabalho devidamente. O trabalho que fosse responsabilizado, ela já não fazia, porque estava morna, estava fria. Essa é a necessidade com que Cristo enviasse uma mensagem específica para a igreja de Sardes, porque a igreja dormiu. Uau! E a sexta igreja, meu querido, foi a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia tinha um problema de paciência. Eles não queriam esperar mais. Eles queriam que as coisas fossem já. Agora eu quero, hoje, a minha hora chegou. Não dava ouvido mais a ninguém, porque ele não tinha paciência de esperar a promessa do Santo Espírito. Eles já não queriam mais saber. Eles queriam que agora é agora. Eu preciso, é já. A igreja tinha esse problema. E Deus, para combater essa situação, envia também uma carta específica para aquela amada igreja. Aleluia. E a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja que tinha fé morna. Já não acreditava devidamente nas coisas espirituais. Tinha problema de compreender o que era do espírito e o que era da carne. A fé estava morna. Já não ativavam mais. Já não oravam com fervor, porque a fé morreu. São as 7 mensagens, 7 igrejas
E que essas mensagens que Deus transporta para essa igreja mudou a história da igreja a nível do universo. É aqui aonde sai o meu tema, o enterro. Fala com vida, por favor, me ajuda. O enterro. Me ajuda, meu querido. O enterro. Eu acho que na quinta-feira falei que cada um aqui tem problema dele. Aleluia. Eu não vim aqui para tirar o teu problema. Vim aqui para te dar as mãos. Apesar dos problemas que eu tenho, apesar do problema que você tem, nós vamos nos dar as mãos e vamos andar junto do caminho. Mas algo acontece que neste tema, o enterro da igreja, me chamou a atenção para que eu possa te fazer compreender. Mas pastor, por que o tema enterro da igreja? Eu não estou a compreender ainda nada, porque isso está me fazendo confusão. Pastor, explica-me mais um pouco. Tá bom, vou te explicar. Mas para que eu possa te explicar, eu não posso te falar fatos agora. Vamos para uma história. Certa vez, é aqui que você deverá prestar a tua máxima atenção. Porque enquanto Deus estiver a falar, o Espírito vai começar a te criar imagem na tua mente. E você vai se parecer que tipo estás lá. Mas você está lá, é a tua alma, é o teu espírito. Porque enquanto eu estiver a ministrar, eu orei para que Deus criasse imagem de cada palavra que eu falar neste momento. Aleluia. 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 Certa vez, havia uma aldeia. E que nesta aldeia, meus líderes, meus apóstolos, havia um homem, um senhor já idoso, mas era o pastor daquela igreja. E que naquela igreja, o homem de Deus batalhou tanto, deu de tudo, almas se converteram, o poder foi liberado. Aquele senhor pregou com fervor, mas a idade passou e que ele não podia mais fazer coisas grandes. E por fim, o senhor pastor morre. O pastor morreu. O pastor morreu. E quando o pastor morreu, reza a história que aquela comunidade ficou dispersa, saiu da igreja, abandonou a igreja, porque o pastor morreu. E de repente, a igreja encerraram e todo mundo deu as costas à nossa amada querida igreja. Cada um foi fazer os seus negócios, cada um foi fazer a sua vida, porque já não tem um cabeça para lhe guiar, já não tinha alguém com visão para levá-lo adiante. Então a igreja parou. A igreja parou. E de repente a sede daquele ministério, sabendo que a igreja daquela comunidade, o pastor morreu, o pastor local foi-se, terminou a carreira, guardou a fé e foi levado para o Senhor. Ficou muito tempo parado aquela igreja. Aleluia. 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 Muito tempo parado. Muito tempo parado. E de repente, a igreja geral, a igreja sede, pensou: já faz muito tempo que o nosso querido ministro que pregoava lá foi-se embora. Eu acho que agora é o momento de enviarmos lá alguém que tenha capacidade para dirigir aquele povo, para dirigir aquela igreja. Aleluia. Chamaram um jovem pastor, chamaram um pastor jovem, chamaram um pastor jovem, colocaram a proposta: estás preparado para ir? 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 E de repente a história diz que o jovem pastor
aceita a proposta que lhe colocaram. E ele aceita e vai. Pegou as suas malas, as suas coisas e foi. E ele chegou no local daquela aldeia, chegou no local daquele bairro, chegou no local daquela comunidade. Encontrou a igreja fechada, encontrou a igreja trancada, encontrou a igreja capins ao redor da igreja, porque já estava muito tempo fechada. Aleluia. Eu quero que essa mensagem é para a tua vida. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Se você se permitir, se dá o entendimento de compreender essa parábola, você vai perceber que essa mensagem é para a tua vida. Obrigado, Senhor. E de repente, o que é que aconteceu, meus queridos? O pastor encontrou a igreja encerrada, estragou o cadeado e entrou. Enquanto o pastor, jovem pastor, enquanto o jovem pastor entrava pela igreja, olhava ao redor da igreja, via tudo empoeirado, tudo estragado, tudo em lugares não apropriados. E ele entrou. O jovem pastor entra na igreja e fica a pensar: o que aconteceu aqui? Mas o que aconteceu? Quando você começar a entender, eu sei que alguma coisa vai vir do teu espírito no nome de Jesus. Aleluia. Perceba-me. Atrás está me compreender. Atrás está me compreender. O jovem pastor chegou no local, apreciou e disse: tá bom, eu aceitei o desafio. Se entrei na chuva, é para se molhar. Se eu entrei no fogo, é para se queimar. Já estou mesmo aqui. Aqui só tem entrada, já não tem saída. Quando você aceita o chamado de Deus, no chamado só tem entrada, já não há saída. Por mais que você queira sair, por mais que você queira abandonar, por mais que você já não quer, no chamado só tem entrada, não tem saída, não tem saída. Por mais que você fique maluco, vão te falar: aquele pastor ficou maluco, aquele pastor está maluco. Nunca mais vão te chamar pelo nome original. No ministério não tem saída, não tem saída. O jovem pastor arregaça as mangas da sua camisa. Ele arregaçou as mangas. Arregaçou as mangas. Arregaçou as mangas para colocar a mão à obra. Puxou a calça e começou a organizar o templo do Senhor. Começou a organizar a igreja. O jovem pastor. O tema que eu trago é o enterro. O enterro. O enterro. O jovem pastor, de repente, ele começou a organizar a igreja. Começou a limpar a igreja. E depois de tudo tiver limpinha, organizada, estava uma bênção. Estava uau. Ele começou uau. A igreja está a brilhar. A igreja está a brilhar. A igreja está a brilhar. E ele ficou quieto. E chegou, sentou. E agora começou a pensar. Ele começou a orar. Começou a orar e a cantar, a adorar o Senhor. O jovem pastor começou a cantar e a adorar. Mas ninguém entrava na igreja. Essa é a mensagem para o teu espírito.
Essa é uma mensagem de fortificação. Essa é uma mensagem de força. É uma mensagem de fé. É uma mensagem de esperança. O jovem pastor orou, mas ninguém veio para a igreja. Ele começou a se perguntar: meu Deus, o que está acontecendo? Fechou a igreja, abriu no dia seguinte, começou a adorar, a cantar, mas ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Às vezes você está numa situação que você faz de tudo, que você está trabalhando muito, mas às vezes você pensa que o reconhecimento não vem a tempo e hora. Às vezes você vê que o trabalho que você está fazendo merecia uma atenção especial. Aleluia, aleluia. Todo mérito não vem no teu tempo. Aleluia. Não é a pessoa certa que traz o tempo certo. É o tempo certo que traz a pessoa. O teu tempo vai trazer as pessoas do teu destino, porque é Ele que está responsabilizado de te conectar com as pessoas certas. É o teu tempo. É o teu tempo, é o teu tempo, é o teu tempo, é o teu tempo, é o teu. É o teu tempo. Uau. Mas pastor, ainda não estou a entender o porquê o enterro. Ainda não estou a entender o porquê o enterro. Espera. Come on, come on. Come on, aleluia. Venha comigo. A história diz que o jovem pastor esperou tanto e ninguém apareceu para adorar. E ele criou uma estratégia. Fez bilhetes, fez convites, saiu para as ruas, para ir convidar pessoas. Aleluia. Ele entrava no mundo, entrava na comunidade, entrava aos arredores, convidava as pessoas, convidaram os vizinhos, mas aqueles vizinhos estavam nem aí com a igreja do Senhor. Eles não estavam preocupados mais, eles já não queriam saber de igreja, porque o antigo pastor, então o meu pastor já morreu, eu também parei com tudo. Já não quero saber dessas coisas. Não, já não quero mais. Porque aquele que eu confiava foi. Porque aquele que me deu a visão foi embora. Já não confio em ninguém. Já não acredito em ninguém. E de repente, o jovem pastor, depois de formular os convites, entrou na casa do Senhor, começou a adorar, para ver se alguém chegasse para adorar. E ninguém apareceu. Dirigir igreja não é para quem quer, e nem é para quem pode. É para quem é. É para quem é. Não é para quem quer, nem para quem pode. É para quem é. Não é para quem quer ser pastor. Não é para quem pode ser pastor. É para quem é pastor. É para quem é pastor. Não é para quem quer ou para quem pode
ser, não. É para quem é pastor. Espera, ainda não chegamos lá. Alguém está a compreender hoje? Alguém está a compreender hoje? O jovem pastor usou de novo uma outra estratégica. Usou várias dinâmicas para ver se enchesse a igreja. Para ver se a igreja viesse. Não que o pastor era falso. Não que o pastor não era de verdade, não. É que o tempo certo ainda não estava a trazer as pessoas. E de repente, o jovem pastor foi mais. Visitou casa por casa. Algo me chamou a atenção. Algo me chamou a atenção. Ele recebia uma única mensagem de todas as vezes que o pastor pregava. De todas as vezes que o pastor ia trazer convite, ele só recebia a mesma mensagem de todos. Pastor, desista. Pastor, não tem como. Não dá. Porque a igreja morreu. A igreja. Pastor fez de tudo, fazia de tudo. A mensagem era única. Pastor, para. Porque a igreja morreu. A igreja Morreu. A igreja. Pastor fazia de tudo, se martelava a cabeça a pensar o que poderia fazer para ajudar o povo. Mas o povo só dava uma mensagem: pastor, para com tudo, não vai dar certo. Já estamos muito tempo que a igreja fechou. Já não há chance, porque a igreja... Eu não sei se você está a compreender o peso dessa palavra. O pastor estava a fazer de qualquer coisa para que os irmãos reunissem novamente. Mas a igreja, as pessoas davam uma mensagem que a igreja não tem mais solução, porque a igreja, pastor, morreu. Isso machucava o jovem pastor, doía o coração do jovem pastor, porque o povo que lhe mandaram não quer. Porque o povo que lhe mandaram para ir cuidar já não estão. A igreja, o pastor tinha algo na consciência: vou chegar lá, vou arrebentar. Só que quando chega, o povo não está. O povo que lhe enviaram para cuidar já não estava no lugar certo. Agora tinha a necessidade do pastor ir lhes caçar para lhes trazer. Isso aconteceu com o nosso rei Jesus Cristo de Nazaré. Ele vinha com uma missão. Ele sabia que lá na terra tem problema. Eu sei que a igreja, os meus filhos lá na terra estão tanto quanto, tão confusos um pouquinho. Mas o que ele não sabe, o que ele talvez possa aqui dizer, não é? Quando ele chega, ele encontra alguma coisa diferente. É que a igreja em que ele veio também lhe rejeitou. Também não queriam saber nada sobre ele. Também não queria, lhe deixou. Ele sabia que a igreja está ali. Mas quando chegou aqui, lhe bateram ele, lhe esfaquearam ele mais, lhe traíram mais ele. A pessoa que nos tem o poder de nos salvar, lhe fatigamos mais. A pessoa que tem o poder para nos tirar de uma posição para outra, lhe esfaqueamos mais, lhe destruímos mais, lhe abatemos, lhe demos soco, pancada com Jesus. Aleluia. A pancada era tanta que chegou o momento que Jesus no jardim de Getsemane começou a suar sangue, começou a transpirar sangue, porque ele viu a dor lá no futuro. Ele viu o problema que ele estava por passar.
E ele começou a suar sangue. Ele suou sangue. Ele disse: Senhor, que se for possível, me afasta de mim esse cálice. Aleluia. O jovem pastor recebia a mesma mensagem. Pastor chega, a igreja morreu. Amém. Alguém está apanhando sono aí? Alguém está a dormir aí? Aleluia. Fala no teu irmão: a igreja morreu. Ele acorda, ele fala: a igreja morreu. E o pastor pensou: tá bom, eu aceito. Tá bom, eu aceito que a igreja. Tá bom, aceitei. O pastor aceitou que a igreja morreu. Mas ele disse: tá fixe. Já que a igreja morreu, tem que ter o funeral da igreja. Se alguém morre, tem que ser enterrada. Se alguém morre, tem que ser enterrada. Tem que haver funeral da igreja que morreu. E ele disse: tá bom, a igreja morreu, tem que haver funeral. Tem que ver o enterro da igreja. E o pastor foi de novo na comunidade e chamar: tá bom, aceitei que a igreja morreu. No domingo que vem, o culto geral será o funeral. Será o funeral da nossa querida igreja. Por favor, vamos nos despedir da nossa falecida igreja. Vamos nos despedir. A igreja morreu, está tudo bem, mas vamos fazer um funeral digno à nossa igreja. A nossa igreja. E ele disse: vem, vamos fazer o funeral. Temos que enterrar se a igreja morreu. E de repente o jovem pastor foi-se embora, dormiu. Antes das 4 horas, ele começou a ouvir um alvoroço lá fora. Ele começou a ouvir um alvoroço, uma confusão grande lá fora. Quando ele abre o portão da igreja, era toda a comunidade em frente da igreja. Veio participar no enterro da igreja. Veio participar no teu enterro. Veio participar no teu enterro. Há pessoas que estão aqui, que querem te enterrar. Há pessoas que querem aqui, que só vão vir quando ouvir que você morreu. Quando vir que você acabou. Eles vão vir para te ver. Eles vão vir para te ouvir. Eles vão vir só para ter prova se você morreu de verdade. Oh! O pastor abre a porta e toda a comunidade em frente. E o pastor disse: está tudo bem, entra quem chegar na igreja. Os que não puderem, fica. Entraram na igreja. Em menos de segundo a igreja ficou abarrotada. Abarrotada de pessoas que vieram ouvir, ver, participar no funeral da nossa amada, falecida igreja. Eu, se fosse, ia glorificar. Eu não sei se alguém já está começando a entender ali. Aleluia. Eu não sei se alguém está começando a compreender. Se alguém está a levantar, se alguém está a compreender, levanta no teu lugar. Levanta no teu lugar e adora. Glorifica, 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 glorifica. Tome sua sede.
o enterro vieram no funeral. Me dá graça dentro de mim, amém. Para as coisas que é bom não vieram no funeral. No momento de ajudar não apareceram nos funerais. Quando você gritava por socorro por dentro, ninguém aparecia. Mas no funeral, quando você está a sangrar por dentro, quando você observa assim, você pensa que está sozinho, você vê que está sozinho, você está a chorar, você está a pedir socorro, 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 mas ninguém. Mas no dia da tua morte, uns vão comprar fato novo para aparecer. Outros estão a se meter label, estão a se preparar, porque estão aí no funeral. Somos maldosos. Estamos aí no funeral. Estamos aí no funeral. Estamos aí numa casa de luto. Estamos aí numa casa que há óbito. Nos maquiamos. Metemos a melhor soca. O melhor vestido preto. Para espelhar. Ainda no teu funeral. Querem te apagar mais. Querem se preparar do melhor jeito deles. Para vir se apresentar. E de repente, entraram. E quando eles entram na igreja, pela surpresa da igreja, no centro da igreja, o pastor coloca uma mesa. E sobre a mesa, um caixão. Porque não há enterro sem caixão. Não pode ter enterro sem caixão. Não pode ter enterro sem caixão. O pastor coloca caixão sobre o centro da mesa. Assim como tem acontecido nos nossos tempos. Depois do corpo sair da morgue, vem em casa sobre uma mesa decoradinha. Numa mesa decoradinha. E está posto lá o caixão. E de repente as pessoas, chega um momento que a pessoa tem que ir ver, comprovar se você morrer. Tem que comprovar. Aleluia. Tem que comprovar. E de repente eles viram caixão, caixão, caixão. E de repente viram caixão. E o povo começou a pensar: como assim caixão na igreja? Como assim? Na igreja caixão? Não. Caixão na igreja? Esse pastor é como? Tá bom. Mas como é enterro, vou aceitar ainda hoje. Vou aceitar hoje. E eles pegaram nesse. E eles, o pastor abriu o caixão. E disse à igreja: igreja, cada um por um, aproxima-se ao caixão. E veja, e dá sua última despedida à falecida. De repente, me olha, você que está atrás na tela, por favor, me olha. De repente, foi, olhou. Olhou. E quando ele olha dentro do caixão, ele olhou. E quando ele olha dentro do caixão,
caixão. E todos que olhavam dentro recebiam um arrepio. Que é isso? E passava para o outro lado. O outro vinha, olhava, despertava. E voltava para o outro lado. E o outro puxa assim por diante. Chegava e olhava. Arrepios acontecia naquele momento. E por fim, toda a igreja passou por lá e olhou. E olharam no caixão. Mas algo o pastor colocou dentro do caixão. Algo colocaram dentro do caixão. O pastor fez alguma coisa que chamasse a atenção ao santo povo de Deus. Algo foi colocado dentro do caixão para lhes trazer arrepio, para lhes trazer reflexão, para lhes chamar a atenção. E de repente, e todo mundo que olhava dentro do caixão, se olhava ele lá, olhava seu rosto lá, o rosto dele aparecia lá. Porque o jovem pastor colocou um espelho dentro do caixão. E todo mundo que se olhava estava lá dentro do caixão. Todo mundo que se olhava estava morrendo, estava olhando, estava morrendo. A igreja estava a morrer. A igreja estava a morrer. E todo mundo que se olhava, se via dentro do caixão. Então, não é o templo que morre, é as pessoas. As pessoas estavam a morrer. Estavam a morrer. Eles pensaram que os templos, as paredes, era a igreja. O pastor estava nem ali com as paredes. O pastor estava nem aí com as paredes. E eles, quando eles olhavam pelo caixão, olhavam seu rosto lá por causa do espelho. E o espelho refletia a sua imagem dentro do caixão. Que quer dizer que não é as paredes que estavam a morrer. Era a igreja, o povo. O povo estava a morrer. Mas ele não reconhecia. Toda pessoa que está fraco dificilmente reconhece que está fraco. Mas no fundo está a parar. No fundo está a morrer. No fundo está a envanecer. Está a desaparecer. A maioria das pessoas, quando estão se enfraquecendo, não contam, não compartilham com o companheiro de batalha. Porque a Bíblia fala, Jesus, quando mandou os apóstolos, não mandou um a um, não. Mandou dois. Para caso um cair, o outro lhe levantar. Para caso um cair, o outro lhe levantar. Para caso um cair, o outro lhe levantar. E quando você está fraco, você não quer contar com ninguém. Você não explica a ninguém. Quem vai te ajudar? Se você não falar, socorro, estou aqui, preciso de ajuda. Pastor, me ajuda. Pastor, estou aqui, eu estou fraco, eu estou morrendo. Me ajuda. Essa mensagem é para a tua vida. Se você está aqui, está crendo nessa mensagem, glorifica as mãos, glorifica a Deus, glorifica a Jesus, glorifica. Esse é o momento em que você pode estar fraco. Conta para o teu companheiro de batalha. Não morra sozinho.
Não se deixa morrer. Não se deixa morrer. Não se deixa morrer. Não se deixa morrer. Eu sei que você está aí. Não se deixa morrer. Não se deixa morrer. Conta para os companheiros que Deus te enviou na tua vida. Conta com eles também. Nem todos são feiticeiros no teu lado. Nem todos são bruxos no teu lado. Nem todos querem teu mal no teu lado. Jesus deu exemplo. Se ele sabia, ia mandar só 1 a 1. Mas mandou 2. 2. 2. 2. 2. 2. Conta com alguém. Conta com alguém. Conta com alguém. Conta com alguém. Em Apocalipse disse: e ao anjo que está em Sardos, e que diz ao que tem o 7 Espírito de Deus e a 7 estrela, que eu conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Tens nome de que você ainda está em vida. As pessoas estão a te ver, estás de pé, mas estás morrendo. A igreja está morrendo. A igreja está morrendo porque não quer voltar ao primeiro amor. Não quer voltar ao primeiro amor. E quando as pessoas se olharam dentro do caixão, quando eles começaram a se refletir, que é eles, é a cara dele que apareceu no caixão. Quando eles começaram a imaginar todas as vezes que dormia, via a cara dele no espelho dentro do caixão, isso causou reflexão. E no dia seguinte, na manhã seguinte, a igreja refletiva, a igreja pensativa, a igreja arrependida decidiram abandonar o ego do passado, decidiram abandonar o seu próprio ego e começaram a retornar para Deus, começaram a voltar para Deus, começaram a se reencaminhar na presença de Deus. A conexão de Deus, a volta de Deus não vem porque você está sozinho. Não, ajuda o crescimento de Deus vem quando alguém te apoia. Alguém precisa te apoiar. Alguém precisa te apoiar. Alguém precisa te apoiar. Jesus, estamos aqui, ó Pai. Alguém precisa te apoiar. Alguém precisa te apoiar. Alguém precisa te apoiar. Você não está sozinho. Essa mensagem de fortalecimento da tua alma. Não importa a situação difícil que as circunstâncias te acurralam. Não importa o buraco que as pessoas te lançam. Não importa se te mandaram uma missão e já não tem ninguém lá. Não importa se as circunstâncias mudaram. É o arrependimento que faz as pessoas voltarem para o Senhor. É o arrependimento, é a consciência de que eu se arrependi e por isso eu volto. E aquela igreja tiveram a consciência de que estavam morrendo e voltaram na presença do Senhor. E voltaram na casa de Deus e começaram a buscar. E depois reconheceram que você, a partir de hoje, é o nosso Pai, é o nosso pastor, é o nosso guia, é o meu mentor. Vou confiar em Ti, vou crer na Tua mensagem.
Não sei se alguém está a ser tocado. Pai, toca no coração deste povo. Alguém está sendo movido pela presença do Espírito nesta sala. Alguém está a ser tocado, está a sondar o coração dele. Estou a ver que alguém está a ser transformado neste momento, está a ser tocado, alguém está a ser restaurado. Há uma luz que está a brilhar, que está a impactar o teu peito, o teu rosto, a tua visão. O enterro da igreja. O enterro da igreja. A igreja não são as paredes. A igreja é você. A igreja somos nós. E se as pessoas não vêm na igreja, não podem dizer que toda a igreja morreu. Não diz que o pastor acabou. O pastor já não tem fé não. É você que está morrendo. É você que está desistindo de tudo. É você que perdeu o caminho. É você que está perdido. Então, por intermédio dessa mensagem nesta manhã, por intermédio dessa palavra, reconduza seus passos, reconduza seus caminhos. Venha, 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 venha. No tempo de Cristo, as pessoas quando ouviam que a mensagem lhe tocava, corriam no altar, a adoravam, corriam no altar e choravam. Quando uma mensagem te toca, você precisa dar a recepção dela. Você precisa se comunicar e dizer que eu aceito, eu aceito. Volta, venha para Deus, venha para Deus, venha para Deus. Volta na presença de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu disse Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Alguém está a ver diferença na sua vida hoje? Alguém está a ver diferença na sua vida hoje? Alguém está a ver diferença na sua vida hoje? Tira o pé desta cadeira. Levanta-se por favor. Eu quero ver as tuas mãos. Eu quero ver as tuas mãos. Alguém está a sentir diferente no dia de hoje na sua vida? Alguém se conectou com essa palavra? Alguém trouxe reflexão na sua vida hoje? Se alguém foi tocada, grita de glória. Dá um grito de glória. Dá um grito de glória. Dá um grito de glória. Dá um grito. Nunca desiste. Nunca fala que a igreja morreu. Se eu dizer que eu não vou mais, se você dizer que não vais mais, se todo mundo decidirem que a partir de hoje já não vão, você não pode falar que o pastor, o profeta acabou. Foi você que está morrendo. Todas as vezes que você se decide em não participar, todas as vezes que você decide, não, já não vou lá mais, é você que está morrendo. É você que está se perdendo. É você que está se desviando do caminho. Aleluia, aleluia. Existem milhares de pessoas que têm nome que vive, mas morreu.
morreu, está morrendo. Aleluia. Aleluia. E essa mensagem que foi passada para a igreja que estava em Sardes está sendo passada para a igreja templo de amor de Deus vivo. As pessoas são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Eu creio nessa palavra no nome de Jesus. Aleluia. Levante tuas mãos. Bangana. Levante suas mãos. Não se perca mais. Não se deixa morrer. Não permita que você morra. Não deixa que você morra mais. A partir de hoje, tome uma atitude e faça diferente. Deus, obrigado pela tua graça. Diga, Senhor Jesus. Eu sei que você pode mais. Diga, Senhor Jesus. Você ainda pode. Diga, Senhor Jesus. Muito obrigado por esta palavra. A partir de hoje, mudaste a minha história. Mudaste o meu destino. A partir de hoje, não vou deixar que eu morra. Não vou deixar que a igreja morra. Eu faço parte deste membro. Diga, eu sou membro. Eu sou membro. Estou conectado. Não vou morrer agora. A partir de hoje, a minha história está a ser transformada. Está a ser transformada. Em nome de. Diga, meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Preparaste o meu coração. Estou pronto. Diga com fé, estou pronto para subir para outra dimensão. 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 Salva de palma bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia. Alguém foi abençoado nesta mensagem? Alguém foi abençoado nesta palavra? Alguém foi abençoado nesta palavra? Quantos foram abençoados? Quantos foram abençoados? Eu disse, quantos foram abençoados? Quantos foram abençoados? Se alguém está feliz, dá um grito de glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.